No caso do Memórias, enfim, tinha essa ideia de misturar arquivos sonoros, né, dos relatos das pessoas com imagéticos. Aí tinha até uma ideia inicial de usar fotografias, mas enfim, a gente achou melhor usar só vídeos. E aí o processo dele foi mais ou menos assim, eu fui pedindo para pessoas falarem sobre... Eu estabeleci algumas perguntas bastante genéricas que eu, né, com a intenção de incitar a memória das pessoas, que aí era, eu perguntava para elas, pedia para elas me contarem a sua memória mais antiga, a mais recente e relacionada a uma pessoa que você não vê há muito tempo. Aí até no início eu até pedia também para contar uma memória ruim e uma memória boa, mas depois eu tirei porque eu percebi que nesses casos as pessoas falavam muito sobre situações e menos sobre sentimentos. Acabava uma coisa muito tipo, tal dia foi muito legal porque eu fui na praia com meu pai, sei lá, assim, ficava muito narrativo e eu queria mais não que introspectivo não seja narrativo, mas enfim, acho que ficava muito contando a situação e menos como ela se sentia em relação a isso, que era o que me interessava mais, essa relação mais sensorial e afetiva com memória. Aí eu fui perguntando isso para as pessoas, eu pedia para elas me mandarem por WhatsApp os relatos dela, e eu só falava isso, e algumas pessoas eu dava uma cutucada em relação ao que ela me falava, outras eu preferia deixá-las falando. Algumas eu entrevistei pessoalmente, bem poucas. Acho que do que foi usado só uma pessoa que eu entrevistei pessoalmente. E aí, enfim, aí, né, feito tudo, né, a gente juntou o relato de umas 50 pessoas, tudo isso? 40 pessoas, 50 pessoas. Aí a gente foi catalogando os áudios em relação ao que eles falavam sobre, para poder, né, ter essa ideia. Né? Aí a gente transcreveu todos os áudios. Não todos não, né? Mas os que a gente achou que poderiam ser interessantes para facilitar essa edição. E aí nisso eu fui, né, lendo e selecionando trechos e editando o que era dito no computador mesmo, né, em texto, para, enfim, até criar mais ou menos uma narrativa, né, algo mais ou menos fluido, com essa lógica de uma coisa remetendo a outra, mesmo que não seja uma relação muito óbvia, assim, bem de... A ideia é que o filme seja bastante também um fluxo de memória, assim, como se fosse, assim, uma interpretação possível, é como se fosse uma pessoa, né, feita de todas essas que falam, se lembrando dessas coisas num fluxo de pensamento, assim, bastante sensorial, não necessariamente tão... não necessariamente uma narrativa tão de causa e consequência, né? Mais de fluxo de pensamento e sentimentos mesmo. Aí, enfim, feito isso, eu montei de fato com os áudios, até para ter uma noção melhor de pausa, de como era falado, de tempo, E aí, até, não sei o quão interessante falar isso, que originalmente a ideia era, a partir disso, na verdade, eu criar um roteiro, usando o que as pessoas falaram, e atores dublarem, né, de gravar a voz de atores interpretando o que foi dito. Mas aí, enfim, por várias questões, tanto de produção quanto de... Primeiramente de produção, a gente desistiu disso, mas depois, hoje eu até fico feliz que a gente tenha que ter tido desistir disso por conta de produção, porque realmente acho que ficou muito mais interessante assim, tanto por ser as memórias, né, as pessoas mesmo falando, acho que ficou muito mais forte, assim. Enfim, aí feito isso eu tinha, né, um tempo de áudio que inicialmente tinha tipo 25 minutos. E quando eu montei isso, eu não queria deslargar desses 25 minutos de jeito nenhum. Eu falava, não, tem que ser, não tem condição de cortar nada. E aí, até que, enfim, quanto tempo eu fui, né, foram, né, me falando, cara, tipo, não tem condição, que vai virar um filme de meia hora. E não só por uma questão de ser mais difícil de você circular, mas como também eu acho que ficaria muito, hoje eu reconheço que ficaria muito maçante nesse formato, um filme de meia hora. Eu acho que ele tem que ser uma coisa realmente mais curta. Paralelamente à questão do áudio, a gente foi catando imagens, aí eu fui fazendo uma pesquisa, principalmente junto com a Vitória, né, que me ajudou mais nisso, em sites que disponibilizam filmagens gratuitas, assim, aí você encontra de tudo, mas na verdade a gente acabou usando um pouco disso porque eram em geral filmagens muito pouco pessoais, quer dizer, que a gente buscava muito na imagem algo, assim, um resquício de memória, né, tipo, a gente encontrava nesses sites às vezes imagens em HD de água passando, sei lá, mas pra gente não interessava. Aí o que realmente salvou a gente foi uma campanhazinha que a gente lançou no Facebook, né? A gente criou a página do filme ainda quando ele tava na pré, né? Na fase de entrevista, a gente pedia para as pessoas mandarem vídeos que elas tivessem, assim, qualquer coisa. Assim. A gente realmente falava, olha, qualquer coisa serve, porque realmente a gente nunca saberia o que poderia servir. E a gente teve uma resposta bastante positiva, não me lembro mais em números. Enfim, olhando nos créditos, deve estar citado todas as pessoas que cederam,
né, imagens, conseguiu bastante material, e a gente foi assistindo esse material, e separando, e aí eu ouvia com áudio, porque eu sabia que poderia servir, fui fazendo isso pouco com a montadora, até a gente realmente parar e tentar, né, fechar isso, para fechar a nossa pesquisa, não ficar para sempre procurando imagem e ir experimentando. E aí foi nessa hora de montar de fato que eu fui encontrar a montadora, ela falou assim, olha só, mexi aqui no que você fez, não fica chateada não. E aí ela mudou um pouco algumas coisas e eu achei que realmente ficou muito melhor o que ela fez, enfim, ela cortou bastante coisa. E assim, tinha relatos que ela cortou que eu ficava, ai, mas aquele relato era tão legal, mas ela falou, mas não tava como não tava fluido. Eu falava, mas era tão legal. Aí, enfim, até que hoje eu reconheço que eu acho que o que ficou era o que tinha que ficar e o que saiu, por mais que fosse super legal, e aí acho que eu comprometeu o filme como produto final, assim. Como né, o filme, enfim, como o conceito do filme mesmo. Acho que o que tinha como importante tentar que fosse um filme que as pessoas conseguissem imergir. Então, assim, qualquer coisa que pudesse tirar elas, por mais que eu gostasse, eu fui aprendendo a abrir mão em nome de tornar um filme mais, não sei, mais acessível, talvez, mais que eu conseguisse conectar mais, assim, né? Por mais que ele seja um filme que chama muita atenção por ser um filme, por causa dessas coisas de arquivo e tal, eu acho que, eu já ouvi algumas pessoas falando que aparentemente funciona como filme de se relacionar afetivamente. E aí... enfim, foi mais ou menos isso.